Aleluia. Louvemos ao Senhor, engrandecemos o seu santo nome. Que nós possamos começar com os louvores, declarando que nós pertencemos a esse Deus. Glória a Deus. Soberano, justo, Aleluia. Poderoso, fiel, digno, santo, 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 cheio de amor e misericórdia. Louvado seja, Pai. Glória a Deus. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Deus. Não há outro igual a ti, ó Deus. Não há outro igual ao Senhor, ó Pai. Só o Senhor, Deus. Só o Senhor. Maravilhoso Deus, onipotente Rei, digno de adoração, tu és. Das trevas me tirou, nos trouxe em meu viver. Nunca experimentei tão grande amor. Eu sou teu, somente teu. Minha vida eu rendo a ti. Nada pode me separar do teu amor. Em meio às tribulações, teu nome glorificarei, pois só tu és meu amado Deus. Meu coração curou, agora livre sou, dos medos me livrou com teu amor. Eu sou teu, somente teu. Minha vida eu rendo a ti. Nada pode me separar do teu amor. Em meio às tribulações, teu nome glorificarei, pois só tu és meu amado Deus. Só tu és, ó Deus, santo e poderoso. Quem somos nós diante de ti, Deus? Quem somos nós diante do Senhor? O Senhor nos comprou com o sangue de Cristo Jesus. Preço este, ó Pai, do qual não temos como mensurar, ó Pai. Oh, Senhor, por isso nós declaramos aqui: nós pertencemos ao Senhor, ó Pai, porque fomos comprados por ti, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome. E declaramos a ti, ó Pai: eu sou teu, somente teu. Minha vida eu rendo a ti. Nada pode me separar do teu amor. Em meio às tribulações, teu nome glorificarei, pois só tu és meu amado Deus. Eu sou teu, somente teu. Minha vida eu rendo a ti. Nada pode me separar do teu amor. Em meio às tribulações, teu nome glorificarei, pois só tu és meu amado Deus. Pois só tu és meu amado Deus. Pois só tu és meu amado Deus. Glórias a ti, Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Deus. Louvado seja o Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor.
esse amor poderoso, ó Deus, foi derramado sobre as nossas vidas. E é através, ó Deus, do teu amor, ó Pai, que nós temos vida eterna, Senhor. É através desse amor que recebemos força, ó Pai. É através desse amor, Deus, que nos foi dada a justiça do Senhor, ó Deus. E é no poder desse amor, Senhor, que nós continuamos a caminhar, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome. Bendito és tu, Senhor. asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo
Glórias a Ti, ó Deus. Glórias a Ti pelo Teu cuidado, Senhor. Glórias a Ti pelo Teu cuidado, Senhor. Glórias a Ti por esse amor, esse cuidado sobre nós, ó Pai. Mesmo nós, ó Deus, sendo tão, Senhor, ignorantes, ó Pai, tão egoístas, ó Deus. Mesmo assim, ó Pai, o Senhor tem deixado o Teu amor, Deus, bem claro a respeito, Deus, do que o Senhor tem por nós, cada um daqueles que creem no Senhor e por todo mundo, ó Deus, que ainda não crê. Esse amor foi derramado sobre todos, ó Deus. Mas nós, ó Deus, precisamos nos agarrar, Senhor. Toda a honra, toda a glória, Deus, seja dada a Ti, ó Pai. Aleluia. Não temos nada, Senhor, para Te oferecer, ó Deus, a não ser, Senhor, o nosso coração, a nossa vida aqui nesse momento, Pai. Toda a honra seja dada a Ti, Senhor. Trabalha sobre nós, Deus. Opera, Senhor, sobre nós, Deus. Opera sobre nós. Ser adorado, ser exaltado aqui, ser o centro de toda adoração aqui, ó Pai. Ser glorificado aqui, ó Deus, em meio ao Teu povo, Senhor. Só o Senhor, ó Pai, digno de louvor, de honras e de glórias, ó Pai. Recebe a adoração, ó Deus. Quem é esse Rei da glória? Outro igual não haverá. Quem é esse Rei tão santo? Todo joelho se dobrará. É Jesus, o Rei, Senhor, Cordeiro Salvador. Só a Ti a honra e o louvor para sempre. Só a Ti domínio sobre o céu e a terra. Glória, agora entregamos só a Ti. Rei de misericórdia, de maravilhosa graça, Rei louvado entre as nações, por toda língua, povo e raça. Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a Ti a honra e o louvor para sempre. Só a Ti domínio sobre o céu e a terra. Glória, agora entregamos a Ti. Só a Ti a honra e o louvor para sempre. Só a Ti domínio sobre o céu e a terra. Glória, agora entregamos a Ti. o Rei que nos salvou, poderoso em seu amor. O Rei que deu a vida Em cada gota do seu sangue, é Jesus, o Rei, Senhor, Cordeiro Salvador. Só a Ti a honra e o louvor para sempre. Só a Ti domínio
Exalte, glorifique. Oh, Jesus! Bendito és tu, Senhor! O único digno de honra, de glória, de louvores é o Senhor, ó Pai. Nós declaramos aqui, Senhor, só a Ti Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Que o Teu povo, Deus, quebrantado nessa noite, ó Deus, diante do Teu poder, do Teu amor, ó Pai, da Tua graça. Lembre, Senhor, de tudo o que aconteceu, Pai. Lembre nesse momento, Deus, de tudo o que foi feito por cada um aqui, Senhor. O Senhor se esvaziou, deixou a Sua glória, toda a honra, se tornou, Deus, motivo de humilhação, de maldição, de ódio a muitos, se colocou em nosso lugar, ó Pai. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ti, Senhor. Pelas Suas pisaduras, ó Pai, nós somos sarados, nós somos curados. Que esteja, Senhor, ardente em nosso coração, ó Pai, cada uma dessas palavras, ó Pai. E que não seja somente história, Deus, mas se transforme, Deus, em coisas vivas dentro de nós, ó Pai. Que lembremos dia após dia, Senhor, de quem Tu és, de tudo que tens feito, Senhor, e de tudo que farás, ó Pai. As Tuas promessas se cumprem, ó Deus, porque são perfeitas, ó Pai. O Senhor é perfeito, ó Deus. O Senhor é santo, santo, santo. Honras e glórias a Ti, Senhor. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a Sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu
nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Deixou a sua glória, Morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, teu nome é Jesus, Filho de Deus. Teu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, soberano, santo, santo, santo. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui neste lugar porque Ele é onipresente. Não há lugar algum que possa se encobrir dos seus olhos. Não há coração que não possa ser sondado por Ele. Que temamos esse Deus e que amemos esse Deus. Tenhamos reverência por Ele nessa noite, ao colocar os nossos corações abertos diante dEle, em sinceridade, em oração, nos abrindo em todo momento, em cada palavra, em cada momento de ministração. Quando a palavra for lida nessa noite e for contra o nosso coração, que não resistamos ao Espírito Santo, mas deixemos que o Espírito Santo trate-nos. Senhor, vem moer os nossos corações, ó Pai. Vem moer as nossas vidas, ó Pai, porque a Tua palavra diz que aquele que faz a ferida é aquele que cura, Senhor. E essa ferida é feita, ó Deus, porque o pecado é arrancado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Produz em nós as feridas, ó Deus, ao arrancar o pecado das nossas vidas, ó Deus, através da Tua palavra e do Espírito Santo. Mas também traz cura sobre nós, ó Pai, porque nós precisamos caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade. Sara-nos, cura-nos nessa noite, ó Deus. Nós somos dependentes do Teu amor, dependentes da Tua misericórdia, da Tua graça, ó Pai. Essa igreja, ó Deus, o que ela pode fazer sem Ti, ó Pai? Esse povo, o que pode fazer sem o Senhor? Nós, ó Deus, o que podemos fazer sem a Tua presença aqui? Espírito Santo, vem sobre este momento de culto. Recebe aqui toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a oração. Ministra sobre nós, ó Deus, porque nós precisamos, Senhor. Se nós viemos aqui nessa noite, ó Pai, porque nós temos necessidade de Ti, Senhor. Senhor, agora já não importa mais, ó Deus, quais foram os motivos, ó Deus, que nós chegamos aqui para colocar diante de Ti. O que importa agora é o que o Senhor vai fazer, Senhor, a Tua vontade, o que o Senhor tem para fazer sobre nós, ó Pai. Nós entregamos todos os nossos desejos, nossos sonhos, nossas vontades, ó Pai, diante de Ti, para que o Senhor, Deus, faça a Tua vontade sobre nós, e que sejamos levantados aqui nessa noite, como a igreja do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, recebe o Teu povo aqui, Deus, e se faça, ó Deus, manifesto no meio de nós, ó Pai, se faça manifesto aqui, Senhor, em cada coração, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu senti um envolvimento da igreja no cântico de adoração. Isso foi muito gratificante, isso foi muito especial para a minha vida, e espero que tenha sido para a vida de vocês também. Meus irmãos, o tempo é chegado, os dias são maus, e nós precisamos levar a sério a palavra do Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós.
Algum visitante aqui de primeira vez hoje, primeira vez no templo da Igreja Batista? Alguém aqui? Deus te abençoe, muito obrigado. Que Deus abençoe. Florivan ali, ó. Ali, ó, Florivan. Ah, também. Glória a Deus. Glória a Deus. Sexta-feira nós falamos sobre os corações que estão inquietos, né? As pessoas estão, parece que desesperadas, correndo como atrás do vento, nunca têm encontrado a felicidade, não têm encontrado a verdadeira alegria, porque talvez, ou com certeza, não têm buscado na fonte certa e não têm esperado no Senhor. Ontem à noite nós fomos ministrados aqui no culto de jovens também, sobre a perspectiva de que o seu pai e a sua mãe podem te abandonar, mas o Senhor jamais te abandona. Então nós deveríamos estar totalmente voltados para o Senhor. Hoje pela manhã, nós aprendemos que o problema somos nós. Talvez você pense que o problema está na denominação que você está, o problema está no seu cônjuge, o problema está no seu filho, o problema está no irmão da igreja, o problema está no pastor da igreja. Todos eles têm problemas e todos eles podem causar algum desconforto no seu coração. Mas o problema não está em nenhum deles, o problema está em você, o problema está em mim. Por isso Paulo diz, desventurado homem que sou. E você também deve levar a sério isso. Você é o grande problema, eu sou o grande problema. Hoje nós vamos buscar uma direção do Senhor num texto muito conhecido da amada igreja. Nós estamos aí à véspera de uma eleição, nós estamos à véspera aqui de ter um novo rumo no nosso país, ou de não ter um novo rumo, não sei o que pode acontecer. Eu sei de uma coisa, a solução para o Brasil não está em nenhum candidato, mas está em Cristo Jesus, e num povo que realmente se volta para Ele. Por isso nós vamos no nosso texto bastante conhecido, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Abra sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 7. Antes de nós lermos o versículo, eu queria orar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado pela sua compaixão, pelo seu amor. Muito obrigado pela sua vida na nossa vida. Muito obrigado porque agradou o Senhor nos salvar, nos atrair com a cruz de Cristo Jesus. Agradou o Senhor antes da fundação dos tempos, ter um projeto de reconciliação do homem em Cristo Jesus, o homem sendo reconciliado com Deus Santo e Poderoso, através de Cristo Jesus, único caminho, única verdade, única vida. Tudo isso, Senhor Deus, cada dia que nós lemos a Tua Palavra, nós temos entendido um pouquinho mais, mas é um mistério grandioso demais para a mente humana, é um mistério grandioso demais para homens defeituosos, pecadores, que ainda têm a inclinação da carne. Então nós pedimos a Tua misericórdia essa noite. Senhor Deus, não há nada que o Teu servo que está aqui à frente possa falar para trazer consolo, conforto aos corações. Não há nada que o Teu servo possa falar, Senhor Deus, para que as almas aqui sejam vivificadas, porque o Teu servo depende totalmente e exclusivamente da Tua misericórdia, Senhor Deus. Vem com Teu poder, Senhor Deus, e através de um servo, Senhor Deus, totalmente inútil, se não pelo sangue do Cordeiro, e faz uma obra aqui hoje, Senhor Deus. Que vidas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo, que haja perdão aqui essa noite, que haja desejo de profundidade em conhecimento da Tua Palavra, que haja desejo, Senhor Deus, de deixar de olhar para o lado, para o irmão, para a irmã, e olhar para a Tua Palavra, para a Tua verdade, olhar para um Deus vivo, santo e poderoso, onde não há qualquer falha e qualquer erro, entender o que somos, nada, miseráveis, desprovidos de tudo,
Vem, Senhor Deus. Promove aqui salvação, Senhor Deus. Somente o Senhor pode salvar vidas aqui essa noite. Promove aqui reconciliação, Senhor Deus. Promove aqui arrependimento de pecado, Senhor Deus. Talvez o maior pecador desta sala aqui hoje, Senhor Deus, ele pode ser encontrado por Cristo Jesus. Senhor Deus, o Senhor pode fazer a obra que nenhum homem pode fazer, Deus. Talvez aquela pessoa que entrou aqui e disse: olha, eu vou, mas eu não tenho qualquer esperança, porque eu tenho pecado contra esse Deus que eles pregam ali. Não há para mim nada que possa fazer com que eu possa me voltar para esse Deus. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo pode fazer. O Seu Espírito Santo pode voltar um coração para a Tua palavra, Senhor Deus. Ah, Deus, como seria bom, Senhor Deus, se nós tivéssemos a notícia de que um homem ou uma mulher, ou vários homens e várias mulheres foram tocados pelo poder da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Amém e amém. Meus irmãos, todos vocês devem estar preocupados com a situação que nos encontramos hoje. Eu estava conversando com Daniel antes de começar o culto, e ele disse que houve um protesto onde as pessoas estavam despidas, protestando, dizendo que não são a favor da família, que não são a favor da criação de uma criança da maneira de Deus, que não defendem que um homem deve ser chamado de homem, uma mulher deve ser chamada de mulher, e para isso eles foram com muita ira às ruas, despidas, tentando ali à força ganhar ali a confiança, ganhar a opinião, ganhar o voto das pessoas. E eu quero confessar a vocês que eu também tenho estado com o coração apreensivo, porque eu vejo que nesse tempo que nós vivemos, que talvez seja o último tempo, as pessoas têm aderido com muita facilidade às coisas contrárias à palavra de Deus. É muito mais fácil você hoje atrair uma pessoa para um caminho totalmente fora da palavra de Deus, mas é muito fácil, quanto mais escandaloso, parece que mais as pessoas querem. E é interessante que isso tem causado muita dor no coração de um servo, de uma serva, de um homem, de uma mulher que prezam valores, e principalmente os valores bíblicos. A devassidão que estamos presenciando, talvez dê uma indicação clara de que é chegado os últimos tempos. Se eu falasse aqui que eu tenho uma revelação que o tempo final seria X, eu estaria mentindo. Só o Pai tem. Mas nós podemos observar que há uma degradação total dos valores e princípios bíblicos. Por quê? Os que estão dentro estão tímidos, não estão ousados em defender a fé em Cristo Jesus. Muito pelo contrário, têm negado Jesus através das suas ações. Se apresentam com cânticos, se apresentam com louvores, se apresentam nas reuniões do templo, se apresentam no tempo de oração, mas na verdade, quando eles vão agir, quando eles estão ali arquitetando os seus projetos, eles comprovam que jamais conheceram Cristo Jesus. Qual seria então a solução? Será que a solução se encontra nas eleições de 2018? Ou será que a solução se encontra na palavra de Deus? É interessante que Davi, ele preparou o material para edificar o templo, mas isso coube pelo próprio Deus, pela ordem do próprio Deus a Salomão. E diz a palavra que Salomão, então, quando ele conclui aquele templo, ele se ajoelha num lugar que tenha mais ou menos 2,5 metros por 2,5 metros no templo, se ajoelha, ergue as mãos para o céu e ora ao Senhor e diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia de teus servos que de todo o coração andam diante de ti.
Meus irmãos, Salomão está aqui findando uma tarefa, está dizendo que Deus é o centro da vida dele, pelo menos até esse momento. E ele continua, não se preocupe em achar, prestem atenção. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. E ele coloca algumas situações que poderiam acontecer quando alguém pecar contra o seu próximo. Viremos aqui e oraremos. Atende a oração e perdoa. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, perder as batalhas, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti, nesta casa, ouves dos céus e perdoa o pecado do teu povo. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por o povo ter pecado contra ti, e ele vier aqui orar nesse lugar, atenta para a oração dos teus servos. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve do céu, Senhor Deus. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação. Interessante, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares e orarem a ti, voltados para esta cidade, que tu escolheste para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a súplica e faz-lhe justiça. Meus irmãos, ele termina o versículo 6 dizendo: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Diz a palavra que depois, então, Salomão acabou de orar e fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. A aprovação do Senhor diante de toda essa obra e da oração de Salomão. É interessante que Salomão, então, ele oferece sacrifícios ao Senhor, sacrifícios de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. O desejo de Salomão até o momento era servir ao Senhor, era honrar ao Senhor, era que o nome do Senhor fosse glorificado. E há uma resposta do Senhor no capítulo 7, versículo 14. Diz a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, quais são as nossas dificuldades hoje? Quais são as tendências do povo chamado povo de Deus, ou povo evangélico? Nós estamos tentando organizar coisas que o Senhor não nos pediu para que organizássemos. Nós estamos como Caim, querendo oferecer um culto à nossa maneira e não à maneira de Deus. A nossa vida muitas vezes tem um ar de piedade, tem um ar de devoção, mas nós estamos vivendo como ímpios dentro da comunidade chamada povo de Deus. As nossas atitudes mostram a nossa impiedade, a nossa irrelevância quanto à palavra de Deus. As nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas palavras ferem os irmãos, caluniam os irmãos. As nossas ações, elas vêm para tentar jogar por terra tudo aquilo que nós temos pregado, por não ter vivido. Eu queria que você atentasse, porque talvez na sua mente, no seu coração, o problema do Brasil são os políticos, o problema do Brasil é a corrupção, o problema do Brasil é o meu irmão, a minha irmã, o problema do Brasil é o meu trabalho, o meu ganho, o problema do Brasil são todas as coisas.
O problema do Brasil somos eu e você, que não temos buscado ao Senhor da maneira que Ele requer de nós. E a nossa vida não tem sido uma vida que mostre a Cristo Jesus às pessoas que não o conhecem. Eu queria que você atentasse bem para esse texto. Se o meu povo se voltar para mim, diz o Senhor. Quais seriam as expectativas, segundo a palavra, de um povo que realmente se volta para o Senhor? Um povo que deixa a religiosidade, o ser politicamente correto, e mergulha na palavra do Senhor, com todo o seu coração, com todo o seu vigor, com todo o seu desejo. É interessante que a palavra do Senhor nos dá 4 ações importantes que nós devemos ter aqui. O próprio Senhor nos disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo que ora para mim, esse povo que bate no peito e diz que é cristão, esse povo que tem oferecido cultos a mim, esse povo que tem entrado num templo de adoração toda semana e tem me adorado, esse povo que se veste diferente porque é um povo que preza pela decência, esse povo que anda com uma Bíblia debaixo do braço, esse povo, ele precisa ter algumas ações que eu não tenho visto neles. O problema não é o ímpio que tem causado dano ao Brasil, o problema é o meu povo que se chama pelo meu nome, que não tem observado aquilo que eu quero, que tem oferecido cultos, que não vão chegar até mim, porque não são a minha maneira, mas são a maneira deles próprios. Em muitos altares o fogo estranho tem descido, porque os próprios líderes não têm buscado direção na palavra do Senhor. A primeira característica que o Senhor pede de nós: se o meu povo se humilhar. Meus irmãos, se humilhar não é vir aqui domingo com cara de santo, não é vir aqui domingo com a cabecinha torta, com a Bíblia debaixo do braço. Se humilhar é na minha segunda-feira, é na minha terça-feira, é durante toda a semana, é quando eu estou em casa, é quando eu vou fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor, então eu reconheço que eu estou longe dos padrões de Deus. Isso é se humilhar, é reconhecer que você está longe dos padrões de Deus. Talvez você possa bater no peito e falar: eu sou crente, eu não sou nada do que ele está falando. Tá bom, você pode ser melhor que eu, você pode ser melhor que o irmão que está ao seu lado, mas compare seu padrão com Deus, com Cristo Jesus, se alinhe a Ele. Como é que você vai fazer isso? Pela palavra. A palavra diz quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, e quais as suas características, e quais são a frutificação de um homem que nasceu de novo, que vive em Cristo Jesus e que é habitado pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, como é que eu vou reconhecer que eu estou longe dos padrões de Deus? Quando eu me comparo com Deus e não com o meu irmão. Se vocês olharem para mim, vocês vão ter uma lista de muitos defeitos. Eu tenho certeza que se eu der um papel aqui, uma folha em branco, e falar assim: por favor, os defeitos que você vê no irmão Pedro, escreva. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão escrever dos dois lados. E eu não posso falar que vocês estão errados, porque talvez eu seja tudo isso mesmo. Mas então, não olhe para mim, olhe para Deus. Tente colocar algum defeito em Deus. Pegue a mesma folha e coloque um defeito em Deus. Tente colocar isso. Tente colocar alguma característica onde Deus falhou, onde Deus te decepcionou. Não olhe para um miserável como eu, como seu irmão que está ao seu lado. Olhe para Cristo Jesus e se humilhe diante dele. Talvez no final disso tudo, você não vai escrever nenhum defeito do seu irmão, mas você vai escrever como Paulo escreveu: miserável homem que sou, desgraçado homem que sou, infeliz homem que sou, desventurado homem que sou. Meus irmãos, humilhar é reconhecer que eu não sou superior a ninguém.
Meus irmãos, o servo mais simples aqui, você deve olhar para ele e considerá-lo superior a você mesmo. Você precisa começar a entender o que é humilhação. Humilhar-se é reconhecer que eu sou totalmente dependente de Deus. Humilhar é entender que Deus tem o controle da minha vida, ou pelo menos deveria ter. Se ainda não tem, você precisa se humilhar a ponto de falar, olha, Ele não tem o controle da minha vida, sabe por que Ele não tem? Porque eu tenho feito tudo da minha maneira. Ou tudo à minha maneira. E eu preciso me humilhar ao ponto de querer fazer tudo à maneira de Deus. Meus irmãos, se humilhar é entender que, na verdade, eu não tenho controle de nada. Eu apenas meto os pés pelas mãos e faço tudo errado. Mas se Ele fizer assim uma vez da minha cabeça estourar, não dá tempo do SAMU chegar aqui. Você tem se humilhado a ponto de se submeter ao governo de Deus? Aí eu sou cristão. Quantos candidatos agora viraram cristãos? Falam palavrões. Falam com ira contra os seus oponentes. Mas dizem ser cristãos. Será que eles têm submetido a sua vida ao governo de um Deus santo e poderoso? Será que eles têm submetido as suas vontades à vontade de um Deus santo e poderoso, de Cristo Jesus? A humilhação é uma virtude que nos dá o entendimento da nossa real e total fraqueza. Se humilhar, então, é ter um coração quebrantado, ter um coração contrito, é entender que eu e você nada podemos se do céu não nos for dado. Nós precisamos então voltar na nossa vida. Se humilhar é reconhecer que eu sou um peregrino em terra estranha e que nada desse mundo eu vou levar. Semana passada foi legal porque um amigo me ligou e falou assim: como é que tá? Falei, tô achando que vai dar isso. A gente comenta, né, de política, né? Ele falou, você fica falando, mas se fulano ganhar, ele vai tomar tudo que é teu. Eu falei, tomar o quê? O que eu tenho não pode tomar. Eu tenho Cristo Jesus vivo dentro de mim. O resto ele pode ficar com tudo. Porque eu tenho a promessa da Nova Jerusalém. Porque Cristo Jesus foi à cruz e salvou um miserável pecador como eu. Toda a honra, toda a glória, todo o mérito é de Cristo Jesus. Porque Ele quis salvar, talvez o pior dos pecadores aqui dentro, chamado Pedro Nogueira. Isso eu não sei te explicar. Mas Ele foi com a sua graça e salvou. Meus irmãos, a palavra também nos chama para orar. As pessoas pensam que orar é repetir algumas palavras, depois fazer alguns sinais e sair andando e continuar a sua vida. Ou então é passar diante de um templo de adoração e tirar o seu chapéu. Ou então é ter frequência em algumas programações de alguma denominação. Orar é o clamor de uma alma dependente de um Deus santo, poderoso, misericordioso. Orar é me voltar para o Senhor e depositar toda a minha confiança nele. E buscar um relacionamento tão maravilhoso com Ele. E um relacionamento que está sujeito à sua vontade. Quando nós falamos, irmãos, há uma reunião de oração, não é para fazer você ser um ritualista, um religioso. Eu tenho que estar lá, porque falou que tem que estar lá. Não é isso. É o privilégio de, junto com o seu irmão, depender do Senhor, gritar e gemer com a sua alma e declarar, eu nada posso, mas Tu és o Deus da minha vida, e ao Senhor eu me curvo, eu me dobro, é me disciplinar em submissão a Deus,
a tal ponto de encontrar o prazer na dependência total e exclusiva dEle. Orar é louvar ao Senhor, sozinho, no meu quarto, fechando a porta sobre a minha vida, e que ninguém vai poder me aplaudir. Por isso o ministério da oração é um ministério de pouca procura, porque não há aplausos para a oração. A oração, a maioria delas é feita em secreto. Então não há como o irmão falar, olha, o irmão ora, hein? Porque você está em secreto. E você não anuncia isso. Mas você encontra prazer nessa dependência. Quando eu oro, eu louvo ao meu Deus, eu confio no meu Deus, e eu encontro sabedoria nas minhas ações, porque a palavra do Senhor diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá. E é interessante que nós precisamos de sabedoria, porque são tantas dificuldades que nós encontramos e tantas situações inesperadas. Olha, dentro da sua própria família, são tantas decisões importantes e decisões que você jamais pensou em passar. E talvez você está vivendo, está sendo difícil você decidir. Eu tenho um conselho: redobre o seu tempo de oração. Se prostre diante do Senhor. Se o meu povo se humilhar e orar. Meus irmãos, a oração é algo sério. Se você vê uma pessoa orando, aqui nesse tempo, quando você chegar, feche a sua boca. Alguém prostrado diante da realeza nesse lugar. Hoje nós não temos qualquer reverência para a oração. Tanto é que muitas vezes nós entramos no templo, se tivesse uma bolinha a gente até jogava. Mesmo que algum irmão estiver se dobrado, se curvado diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, isso para nós parece que não é nada. Jesus nos deu o exemplo da oração. Mesmo sendo Deus, Ele mantinha submissão ao Senhor e se retirava para orar. E os seus discípulos não conseguiam também participar da jornada de oração. Sabe por quê? Porque eles não tinham a comunhão que Jesus tinha. Porque eles não buscavam a comunhão da maneira que Jesus buscava. Homens e mulheres que fizeram a diferença aqui eram homens e mulheres de oração. Paulo, Silas, quando receberam açoites, eles tinham vida de oração, eles tinham dependência do Pai. E como é que foi refletir isso? Depois de apanhar, de ser despido em praça pública, hoje você vê as pessoas andarem nus pela rua, achando que é vantagem. Mas para os valores de Paulo, isso era terrível. E para os costumes daquele tempo, era algo vergonhoso. Ele foi despido e apanhou, porque expeliu os demônios de uma jovem adivinhadora, e os seus donos perderam a fonte de lucro. E ele foi preso injustamente, e diz que à meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor. Isso é reflexo de uma vida de oração. Meus irmãos, nós estamos vivendo a geração do mimimi. Mimimi. Sabe o que é isso? É falta de oração. É falta de dependência de Deus. É falta de clamor a Deus. É falta de vida no altar. Por isso nós temos tanto tempo para fazer confusões. Eu e você estamos equivocados. Sabe por que Estevão conseguiu orar durante o apedrejamento? Porque certamente ele tinha uma vida de oração antes do apedrejamento. Quando ele estava sendo apedrejado, diz a palavra que ele olhou e viu Deus, a glória de Deus, e Jesus Cristo à sua destra. E ele bradou enquanto recebia pedras: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Exclamando assim, adormeceu ou morreu.
Nós estamos com vida de oração a ponto de, se formos apedrejados, glorificarmos o nome do Senhor? A nossa vida de oração é tão intensa. A nossa vida de oração, será que é como a de Elias, que ele orou e não choveu por 3 anos e meio? E depois ele orou e a chuva veio? A nossa vida de oração é tão forte como a vida de Eliseu, que quando aquela senhora perde o seu filho, ele vai, clama ao Senhor e deita sobre o filho, e a alma retorna àquele jovem. Que tipo de vida nós temos de oração? Qual é a diferença que nós temos feito no reino espiritual? Qual é a diferença que nós temos feito em Poços de Caldas? Uma vida de oração mostra que um homem vive para o Senhor. Uma vida de oração, ela mostra que nós temos realmente uma dependência total e exclusiva do Senhor. Mas ele diz algo mais aqui nesse texto. E me buscar. Interessante que buscar a face de Deus é desejar comunhão com Deus. Voltar a minha vida para o Senhor e na direção de Deus. Conseguindo enxergar o poder e o amor de um Deus santo e poderoso. Então, eu desejo esse Deus. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. Meus irmãos, eu tenho uma grande alegria nos domingos, aos domingos. Estou tentando melhorar meu português, porque para um roceiro não é fácil, não. Um roceiro, ele sofre muito. A minha esposa sabe disso, que eu passo uma tarde perturbada. Hoje foi uma calamidade. Porque é muito difícil você trazer algo de Deus para as pessoas. Principalmente porque eu me conheço e sei das minhas limitações. Mas quando eu confiro a água daquele ônibus, o óleo, e sento naquele ônibus para preencher o tacógrafo e oro ao Senhor e glorifico a Deus pelo privilégio que eu tenho de levar as ovelhas do Senhor para um culto de adoração. Aquilo enche o meu coração de gozo e de alegria. Domingo é um dia que eu não consigo descansar e nem relaxar, a não ser por alguns minutinhos. Mas é um dia que, ao mesmo tempo, ele me traz grande prazer e grande privilégio. Meus irmãos, buscar a Deus é maravilhoso, mas imagina você poder conduzir as pessoas para buscar a Deus. Imagina só que privilégio, que honra. Imagina só que prazer você dizer: Senhor Deus. As pessoas vão entrar por esses degraus aqui desse ônibus. Muitas delas vão estar desesperadas, outras vão estar abatidas, algumas talvez sem qualquer perspectiva de um futuro. Senhor Deus, tem misericórdia de cada uma delas e que elas sejam cheias do Teu Espírito hoje. E que elas possam entender que te buscar, te adorar e te louvar é imensamente melhor do que receber as Tuas bênçãos. Meus irmãos, eu e você, nós precisamos disso, de buscar a Deus pelo que Ele é, não porque Ele nos pode dar alguma coisa. Ele é Deus, Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Ele merece todo o nosso louvor. E eu e você precisamos buscar a face do Senhor e ter prazer na presença de Deus, desejando estar diante dEle, nos apresentar diante dEle. As pessoas caminhavam para ir a Jerusalém. A minha avó tinha pouca leitura, mas a minha avó levava 7 filhos a um culto na roça. E é interessante que eram 7 quilômetros, 1 quilômetro para cada filho, eu acho. Eles não podiam calçar o sapato, porque senão chegariam sujos, então eles tinham que ir descalço, chegar lá, lavar o pé e pôr o sapato. Uma mãe hoje, ela tem 2 filhos, 3. Tirando a Karina com o Emerson. Né? Viviane também com Elis, né? Fazia propaganda aqui da bênção, não é verdade ou não? Encheram a aljava. Nós estamos fracos, irmã Leamar. Nossa aljava está murcha. Mas olha que bênção, poder conduzir os filhos
por 7 quilômetros. Eu creio que, para quem tem mais filhos, sabe a dificuldade que é alinhar todos na hora de ir para o culto, né? Vai tomar banho, vai, esfregou até da orelha, tal, ajeitou, está com a Bíblia já, pôs perfume, deixa eu ver, né? Escovou o dente, cai na unção. Mas tem que preparar e tem que levar. E para isso, tem que andar por 7 quilômetros. Hoje nós achamos difícil vir num culto de adoração com 2 filhos. E os 2 filhos mandam em nós. Não é teu caso, né, irmã Ana Flávia? Que você sabe. Glória a Deus pela vida dela. Pelo menos por enquanto, até aqui o Senhor nos ajudou. Toda a honra é do Senhor. A gente só faz a pressão, mas quem dá graça é o Senhor. Hoje as famílias têm dificuldade de entrar num culto de adoração, porque diz que tem 1 filho, 2 filhos, e o clima não está bom, tem um vento sudoeste chegando, e pode um filho pegar resfriado, e tem que dormir à tarde, e fica aquela família morta na parte da tarde. Tudo dá unção lá da oração. Misericórdia, gente. Isso não é vida de crente. Isso não é vida de crente. Meus irmãos, é desejar, como diz a palavra, ardentemente o leite espiritual. Meus irmãos, quando você partir para um culto de adoração, quando você falar, realmente eu vou buscar a face do Senhor, domingo eu vou estar ansioso, no bom sentido, para receber o manjar que desce dos céus, para entoar cânticos de adoração e dizer, Deus é maravilhoso. Nas minhas orações, a caixa de pedidos vai ficar em casa, porque eu quero uma caixa de louvores ao meu Deus, e eu vou estar tão apaixonado pela presença e pela face do meu Deus, que eu vou só adorá-lo, e eu vou esquecer que eu tenho necessidades aqui numa vida transitória, porque a minha maior necessidade é dizer que Ele é bom. Será que tem alguma coisa errada conosco? Nós não temos buscado a face do Senhor? Salmo 27 diz, versículo 8, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Meus irmãos, o verdadeiro cristão, aquele apaixonado por Jesus, ele se deleita na presença do Senhor, ele se alegra na presença do Senhor, ele só se sacia na presença do Senhor. Então eu queria chamar a tua atenção, não estou querendo ensinar você a viver, eu estou querendo dizer que há coisas prioritárias na sua vida, que talvez você tenha deixado escapar, porque você veio de uma cultura que tem que fazer de uma maneira, e se você for para a palavra, você vai ver que é de outra maneira, e buscar a face do Senhor não é aqui dentro, é lá na minha casa, é lá no meu trabalho, e ela também aqui. Meus irmãos, recorram ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença, Salmo 105, 4. Você tem recorrido ao Senhor e buscado a sua presença, buscado a sua face? E ele diz mais uma coisa para nós. Primeiro ele diz, se humilhe, ore, me busque e converta dos seus maus caminhos. Ah, isso não é para mim, porque eu sou bom. Talvez nós sejamos como o jovem rico, tirando o dinheiro dele. Mas tudo isso eu tenho feito, Senhor. Tudo isso eu tenho feito. Talvez nós devemos chegar à realidade de que nada do que o Senhor tem requerido nós temos feito. Ou quem sabe muito pouco daquilo que o Senhor tem para nós. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você, não me leve a mal. Mas se você fizesse uma perspectiva agora da sua vida, você tem sido realmente uma pessoa que tem vivido aquilo que Deus quer e espera? Faça um balanço aí rápido, não precisa levantar a mão e nem dizer o resultado. Mas será que você precisa se converter dos seus maus caminhos? Isto é um arrependimento profundo e sincero e bíblico. Bíblico. Meus irmãos, o arrependimento, segundo a palavra, traz salvação.
mas a tristeza segundo o mundo traz a morte. Se eu fiquei triste porque a palavra me confrontou e moeu o meu coração e apontou um tanto de erro e de pecado no meu coração, essa tristeza, segundo a palavra, traz arrependimento, e esse arrependimento traz salvação. Mas se eu toda semana, pela palavra, eu vejo que eu estou errado e fico com remorso e volto a praticar tudo e viver da mesma maneira, isso vai me trazer morte. Tome cuidado. Você não é inocente. Você recebeu a palavra. Ainda que só por hoje, não tem problema, você recebeu. Você não seria inocente nem se não tivesse recebido, mas agora é muito mais. Quais as decisões que você vai tomar? A oração de Davi, ela é uma oração muito forte. Salmo 139, quer ver o que diz aqui? Salmo 139. Quando Davi entende a grandeza de Deus, que Deus o conhece, ainda substância informe, que Deus conhece as suas palavras antes que elas foram liberadas, chegando no final deste salmo, versículo 23, ele declara ao Senhor em oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Um homem segundo o coração de Deus, Davi. Um homem que errou, sim, mas um homem que prezava em obedecer ao Senhor. Na sua oração, ele diz: sonda meu coração, Senhor Deus. Dá uma olhada, Senhor Deus, porque eu posso não ter identificado coisas terríveis, e o Senhor, por favor, me guia por um caminho de eternidade. Às vezes, nós não temos dado valor à palavra, mas a palavra traz todos os cuidados sobre a vida de um cristão. A palavra, ela tem trazido direção dia após dia nas nossas vidas. Essa nação precisa de arrependimento, nós precisamos de arrependimento, nós que chamamos pelo nome do Senhor. Temos vivido como se Deus fosse um coadjuvante, um participante apenas da nossa vida. Temos vivido dessa maneira, meu irmão. Ah, eu não. Você sim, eu também. As nossas prioridades não são Cristo. As nossas prioridades são sustento das nossas famílias, alguma coisa mais, e lá no final, Cristo Jesus. Ah, eu não sou assim, então tá bom, irmão. Voe, você é um anjo. Você é um anjo. Todos os dias, eu tenho feito uma retrospectiva da minha vida, e eu tenho ficado decepcionado com as minhas ações. Meus irmãos, Deus não pode ser um figurante na sua história. Deus tem que ser tudo na sua história. Ele tem que ser o centro da sua história. Ele tem que ser o principal da sua história. Primeiro Deus, o resto é resto. Nós temos feito ao contrário. Primeiro as coisas, depois Deus, quando sobra. Eu sei que nós temos dificuldade, eu tenho essa dificuldade, e na minha vida tem sido isso que eu tenho pregado aqui agora, totalmente adverso à palavra do Senhor, mas eu tenho me cobrado, eu tenho conversado com a minha esposa, que Deus precisa ser o centro da minha vida. Eu tenho conseguido renunciar a algumas coisas, mas ainda me falta muito, e talvez seja a sua experiência hoje também, te falta muito. Temos levado a caminhada cristã na brincadeira, porque nós não temos seriedade na palavra do Senhor. E se nós tivermos seriedade na palavra do Senhor, o nosso testemunho de hoje em diante vai ser diferente. E nós vamos ver que tem muito pecado escondido nos nossos corações. Tem muitas coisas que nós estamos fazendo, mas que não agradam ao Senhor, e não estão nos moldes da palavra do Senhor, mas estão nos desejos carnais das nossas vidas, e nas nossas vontades, que também são muito mais carnais do que espirituais. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este sim, eu faço. Onde está a sua vida? Onde está o seu coração? Converta-se dos seus maus caminhos. Meus irmãos, aqui é a maneira desse Brasil ter um resultado
de ser ouvido por Deus e ter os seus pecados perdoados. É o povo que se chama pelo nome do Senhor. Buscar uma vida de seriedade na palavra do Senhor. Eu e você que dizemos que o Senhor é o nosso Rei, as nossas atitudes não estão de acordo com a santa palavra de Deus. Talvez nós sejamos muito mais fariseus do que achamos. Mas a misericórdia do Senhor se renova. E hoje é tempo de acertar a nossa vida com o Senhor. Hoje é tempo de buscar a face do Senhor. Eu queria que você prestasse muita atenção. O que a palavra de Deus tem falado para você? Que tipo de vida você vai levar diante do Senhor? A palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. A primeira necessidade do homem não é a terra ser sarada, não é você ser curado, não é uma porta de emprego para você. A primeira necessidade minha e sua é perdão de pecados, porque nós temos pecado contra o Senhor e nós pecamos todos os dias, e a nossa oração deveria ser: perdoa, Senhor, porque eu tenho pecado contra ti. E ali nós darmos nome aos nossos pecados. E a nossa oração deveria ser bíblica, a tal ponto de nós querer cada dia mais nos submeter a essa verdade. Meus irmãos, eu queria que você pensasse muito sobre a sua vida hoje. O nosso Brasil vai de mal a pior. Mas tem alguém que pode mudar a história desse Brasil: Jesus Cristo. Não é nenhum desses candidatos que você talvez tenha dado a vida por algum deles. Nenhuma dessas bandeiras vai poder aliviar você da opressão. Há uma solução para essa nação: nós que nos chamamos pelo nome do Senhor, voltarmos para o Senhor e fazer as coisas da maneira do Senhor. Que Deus te abençoe. Que você possa experimentar esta semana coisas maravilhosas. Que você possa usufruir. Eu vou chamar o grupo de música aqui. Eu preciso de uma música aqui. Eu preciso de uma música, porque eu quero descer aqui e orar por essa nação e orar por essa igreja. E eu queria que você que tem essa disposição de orar por essa nação e que puder ter condição física, viesse aqui à frente também. Nós vamos levantar um clamor por essa nação. Nós vamos depositar a esperança dessa nação em Cristo Jesus, somente nele. Nós vamos adorá-lo. Nós vamos dizer que ele é grande, poderoso, maravilhoso, que ele é santo. Nós vamos dizer que a solução está nele e não no homem. Mas há um caminho que ele nos deixa. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos declarar: Senhor, verdadeiramente eu tenho pecado contra o Senhor. A minha vida não está assim. Você liberou a mesa lá? Liberou? A nossa vida não está assim como nós afirmamos aí, ou como nós tentamos demonstrar. Eu queria que você levasse a sério esse momento. Essa nação precisa do Deus que você serve. Essa nação só tem uma solução: o Deus a quem você serve. Nenhum homem pode mudar essa nação, a não ser que Deus o abençoe, a não ser que Deus dê a ele essa graça e essa misericórdia. Venha, meu irmão, venha com todo o seu coração e clame ao Senhor. Experimente buscar no Senhor e depois experimente as respostas do Senhor. Eu e você vamos interceder. A mais jovenzinha, tipo a Emily ali,
Um dia, se Deus abençoar, Emily, você vai constituir uma família. Você vai gerar filhos. E se Jesus não voltar até lá, você vai querer um Brasil muito diferente do que está hoje. E ninguém pode fazer esse Brasil ser diferente a não ser Cristo Jesus. Mas Ele espera que o povo dele, o remanescente que não se dobra diante de Baal, esteja na brecha da oração. Procurei um para estar na brecha de oração e não encontrei. Será que ele encontra aqui hoje? Será que ele encontra aqui hoje homens e mulheres que vão se quebrar diante dele? Adore ao Senhor no nome de Jesus. Lembramos de tuas promessas, que se orarmos e nos humilharmos, o Senhor virá sarar nossa terra, virá. De tuas promessas, que se voltarmos e tua face buscarmos, o Senhor virá sarar nossa terra, virá. Meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei, sim, a viva começa em mim. Lembramos de tuas promessas, que se orarmos e nos humilharmos, o Senhor virá sarar nossa terra, virá. Promessas, que se voltarmos e tua face buscarmos, o Senhor virá sarar nossa terra, virá. Sou
Os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei, se aviva, começa em mim. Envia avivamento, um som de impuros lábios, som sim. Envia avivamento, começa em mim, pois som de impuros lábios, som sim. Envia avivamento, começa em mim, pois som de impuros lábios, som sim. Os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei, se aviva, começa em mim, se aviva, começa em mim. Pai maravilhoso, a tua palavra veio hoje, Senhor Deus, para colocar no meu coração onde deveria estar, Senhor. Tenho pecado contra o Senhor, Deus. Senhor Deus, eu preciso dedicar, Senhor Deus, a viver para louvor da sua glória, Senhor Deus. Eu preciso me humilhar na tua presença, Senhor Deus. Eu preciso considerar as outras pessoas superiores a mim, Senhor Deus. Eu preciso, Senhor Deus, ter como única solução Cristo Jesus na minha vida e para a minha família, para esse povo, Senhor Deus. Ah, Deus, como eu tenho pecado contra o Senhor. Senhor Deus, esse Brasil precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, desejosos de ter uma vida no teu altar, Senhor Deus. Perdoa-me, Senhor Deus, porque não tenho sido esse homem, Senhor Deus. Eu não sei os meus irmãos aqui, mas eles agora estão clamando, Senhor Deus. Senhor Deus, o Brasil precisa de Cristo Jesus, só há uma solução para essa nação, Cristo Jesus. E nós não temos sido servos de acordo com a tua palavra, Senhor Deus. Perdoa a tua igreja, Senhor Deus. Perdoa a tua igreja, Senhor Deus. Transforma o nosso coração, Senhor Deus. Transforma a nossa vida da maneira que te agrada, Senhor Deus. Nós queremos oferecer um culto da sua maneira e não da nossa maneira, Senhor Deus. Nós queremos nas nossas orações ser bíblicos, Senhor Deus, e não vãs repetições e palavras que não vão trazer nada, Senhor Deus. Senhor Deus, a solução dessa nação é que nós, que chamamos pelo nome do Senhor, nos voltemos para o Senhor, que nós tenhamos o desejo de orar, que nós nos humilhemos na tua presença, Senhor Deus, que nós o busquemos de todo o nosso coração, que nós nos convertamos dos nossos pecados, Senhor Deus. Essa nação clama por justiça, Senhor Deus. Senhor Deus, os valores foram invertidos nessa nação, Senhor Deus. As escolas ensinam para os nossos filhos o lixo do inferno, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus,
É preciso que esse remanescente, Senhor Deus, se curve diante do Senhor e viva para a adoração ao teu santo nome, Deus. Senhor Deus, o que será dos nossos filhos, o que será dos nossos netos, Senhor Deus, se o Senhor não intervir, Deus? Senhor Deus, eles estarão à mercê de uma sociedade imoral, de uma sociedade devassa, de uma sociedade totalmente convertida ao pecado, Senhor Deus. Ó Deus, tem misericórdia dessa nação. Senhor Deus, o Brasil está afundando na corrupção, está afundando nos valores, Senhor Deus. Mas principalmente, o Brasil tem rejeitado o seu governo. O Brasil tem rejeitado a tua palavra. Alguns têm rasgado a Bíblia, Senhor Deus. E muitos dos crentes têm rasgado a Bíblia pelos seus testemunhos, Senhor Deus. Senhor Deus, aviva-nos, Senhor Deus. Vivifica a nossa vida em Cristo Jesus. Faz, Senhor Deus, que a nossa vida seja de acordo com a sua palavra, Senhor Deus. E que haja diferença nessa nação, através de um povo que não se curva, Senhor Deus, para o pecado, mas se curva diante do Senhor. Senhor Deus, há famílias aqui representadas, que entraram aqui zelosas, Senhor Deus, com desejo de te adorar, Senhor Deus. Mas talvez essa palavra tenha mudado hoje, Senhor Deus, o coração delas. Que dê força, dê vigor para que elas continuem, Senhor Deus, cada dia mais sensíveis à tua voz, Senhor Deus. Senhor Deus, nós teremos uma semana de trabalho, Senhor Deus. Nós teremos uma semana onde vamos conviver com diversos tipos e padrões de pessoas, Senhor Deus. A tua ordem é para que nós sejamos sal e luz, Senhor Deus. Nos ensina, nos fortalece, nos dá a graça que só o Senhor pode dar. Nós, como servos do Senhor, abençoamos essa nação. Que o Brasil um dia se curve diante do Senhor. Que o Brasil se arrependa dos seus pecados. E que declare que Jesus Cristo é o Senhor. É a nossa oração nessa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre esta igreja, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.